Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um sábado do celebrar. Estamos juntos, né? Como igreja em Vinhedo, como igreja do Senhor reunida e disponível, né? Disposta a repartir aquilo que o Senhor tem depositado em cada um de nós. É assim que o Senhor, ele estabeleceu a sua igreja para que nós sejamos partes uns dos outros, não só como um simbolismo do corpo de Cristo, uma coisa que a gente não entende como o que fazer, qual é a ação que o Senhor requer de nós, mas com uma consciência de que nós precisamos servir uns aos outros na porção que o Senhor tem depositado em cada um de nós, seja a palavra, seja consolo, seja doutrina, seja ajudar alguém com alguma coisa. Existem tantos dons e tantos talentos no espírito, discernimento, instruções, serviços, né? E nós precisamos entender qual é, de fato, a nossa função no corpo de Cristo, né? Qual tem sido a sua função no corpo de Cristo e se você tem, de fato, vocacionado, tem de fato entrado nessa missão junto com o Senhor, entende que o Senhor quer de você essa colaboração para o reino, que o reino dele avance, né? Então, por isso que nós estamos aqui para celebrar e não só celebrar essas circunstâncias, mas receber eu aqui transmitindo para você aquilo que eu estou recebendo, você também está recebendo algo aí, e nessa semana, nesse sábado, você também pode ser estimulado, inspirado a repartir aquilo que você recebe do Senhor com outros irmãos, com outras pessoas, pessoas da sua família. O Senhor tem uma missão mesmo estabelecida. O Senhor não está dormindo ou aquém dessas necessidades de outras pessoas. O Senhor está vigiando, nos sondando, nos estabelecendo para esta missão mesmo, né? Então precisamos entender qual é essa vocação, qual é essa missão que o Senhor tem nos chamado neste dia, amém? Senão nós vamos só receber e receber, como uma pessoa que está comendo e ela vai ficando inchada, ela vai ficando grande, pesada, obesa, mas nós não estamos nos exercitando. E se não estamos nos exercitando, não estamos numa dinâmica saudável diante do Senhor. Se o Senhor tem nos chamado para participar do reino dele, para participar da igreja dele, para ser igreja dele, noiva dele, amada, nós não podemos só entender que isso é só algo que nós recebemos, mas também algo que nós devolvemos. Então, a adoração mesmo é aquilo que você devolve ao Senhor, é aquilo que você é o fruto daquilo que o Senhor fez por você. Então, se essa fé ela é genuína, existem ações e obras legitimadas pelo Espírito Santo, impulsionadas pelo Espírito Santo, e você nesse exercício, você vai sendo constituído noiva do Senhor, filho de Deus, amém? Filhos e filhas de Deus, amém? Nós estamos no sábado da confissão renovada, a confissão da noiva sobre toda circunstância, anulando as acusações e flechas malignas do dragão. Muito interessante. Olha mesmo como esse texto, essa descrição que ela fala sobre aquilo que você pode falar, aquilo que você pode confessar. Como isso mesmo é uma arma diante do Senhor. Olha mesmo como nós temos essa arma que é a palavra, que é a fala, né? Eu costumo dizer que se nós estamos falando, nós estamos nos curando, né? Mas à medida que nós nos calamos, somos silenciados,
Então nós vamos adoecendo. Então a fala é uma maneira de se curar ou de curar outras pessoas. E olha como o inimigo também, ele tenta nos anular através de acusações por meio de falas. Você vê no contexto ali, Jesus no deserto, quando ele passa a sua provação, o inimigo vem até ele no final dos 40 dias de jejum e ele faz acusações. Olha como a fala é uma arma. E essas acusações até baseadas no texto bíblico, nas escrituras, mas de maneira distorcida. E Jesus ele devolve, ele não se cala, ele não se intimida, mas ele devolve, ele reage também com uma palavra. Agora, uma palavra baseada também nas escrituras, mas de maneira verdadeira. Então, se o inimigo usa as escrituras para nos acusar, de modo que a palavra de Deus é distorcida, nós precisamos ter em mente a palavra verdadeira. Nós precisamos ser aqueles que estudam de fato a palavra de Deus por meio do Espírito Santo que está nos revelando a sua palavra, o coração de Deus, a vontade de Deus, e temos então esse contra-ataque ou essa defesa, né, para que não sejamos silenciados, porque se nós não compreendermos a palavra de Deus, se nós não tivermos mesmo essa detenção, esse discernimento da palavra de Deus, nós não podemos, com o inimigo, nós não podemos reagir para fazer calar as acusações do inimigo. E aqui traz mesmo a questão de flechas, né? As palavras são flechas, né? E o maligno, ele nos tenta, ele nos provoca, ele faz armadilhas por meio de palavras, por meio de pessoas, por meio de situações. E como é que nós, então, reagimos a isso? Com a confissão. Então, olha o que está escrito ali em Apocalipse 12, verso 9 e 10, vai dizer assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então a Escritura, a Bíblia, aqui em Apocalipse, está apontando para uma realidade, para que nós tenhamos mesmo esse despertamento, nós sejamos mesmo vigilantes e não anulemos essa realidade que existe o inimigo, o acusador, e ele está tramando contra nós desde o princípio. Então, quando fala a realidade do dragão, uma realidade dos últimos dias, né? Do futuro dos últimos dias. Fala de um sistema, fala de como essa serpente que era antiga, ela se desenvolveu e virou um dragão, né? Mas está dizendo que esse dragão, hoje que é forte, que se estabeleceu, ele teve o seu princípio lá, então ele continua. Então é ele mesmo que está aqui e a função dele é nos acusar diante de Deus dia e noite, né? Ele é o acusador. 2 Coríntios 10, lá, verso 4 ao 6, vai dizer assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência, quando a obediência de vocês estiver completa. Olha como o autor aqui está falando que a arma da nossa luta não são carnais, a arma da nossa milícia não é carnal, mas é poderosa em Deus, né, para destruir fortalezas. Ele fala: destruímos raciocínios falaciosos.
nós confrontamos aqueles que falam mentiras, não deixamos as mentiras imperar ou as mentiras serem alastradas. Não somos um povo que foi levantado para ser omisso diante de uma geração. Eu não sei em que momento nós acreditamos que não falar é melhor do que falar. Talvez por uma impressão de sabedoria, né? Às vezes nas escrituras nós vemos que o sábio muitas vezes é tido como sábio, o tolo é muitas vezes tido como sábio porque no meio ali dos sábios ele fica em silêncio. Mas não é verdade que o silêncio é uma garantia de que nós estamos de fato fazendo a vontade de Deus, ou que se estivermos também falando todas essas coisas, né, não é garantia de nada, mas que a palavra bem direcionada, a fala bem articulada, que tem um propósito, que gera edificação, que gera defesa, que defende a verdade, essa é uma fala poderosa, essa é uma fala que é poderosa em Deus, que o autor está tratando aqui, né? Ele fala assim, ó, e levamos cativo todo pensamento à obediência. Pensamento também são essas palavras que germinam na nossa mente, que vieram de algum lugar, né? Ele fala assim, que se levanta contra o conhecimento de Deus e fala que nós estaremos prontos, nós estaremos posicionados para punir qualquer desobediência ou denunciar. Então a palavra de Deus, olha, se você está armado com a palavra de Deus, você sabe o que fazer, né? Você sabe como proceder. Você não vai deixar aquela mentira se alastrar ou aquilo que é falso se desenvolver. Então existe mesmo um posicionamento aqui da igreja, de nós, porque quando Jesus ele trata da questão de que nós somos sal da terra, luz do mundo, ele também está tratando de alguém que se manifesta, alguém que se revela. E se somos omissos, se nós não empenhamos uma palavra, não articulamos, deixamos o mundo falar, deixamos o inimigo trazer as suas teorias, trazer as suas mentiras para os nossos filhos, para a nossa família, o inimigo está, de alguma maneira, implantando as suas ideologias, modo de pensar ante Deus nessas ideologias mundanas. Então, será que nós estamos nos havendo, estamos despertos e entendendo sobre sobre o que Deus quer de nós nesses dias? Será que nós estamos percebendo? Porque há uma grande engenharia por meio da palavra. E como nós combatemos essas engenharias falaciosas? Por meio da palavra de Deus. Precisamos falar da palavra de Deus, precisamos multiplicar a palavra de Deus e vamos edificar uns aos outros, vamos fortalecer uns aos outros, né? Amém? Jó 1, do verso 8 ao 11, vai trazer também essa questão, essa realidade aqui, ó. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra, mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então, essa palavra de Jó está validando aquilo que a gente leu aqui em Apocalipse, né? Que a antiga serpente ela foi atirada para a terra e ela é mesmo o acusador, aquele que acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Então, olha o papel de Satanás. Olha como Satanás
ele tem um papel diante de Deus, uma missão diante de Deus, ou uma vocação diante de Deus. Deus o usa, de certa forma, para nos desenvolver, nos aperfeiçoar. Deus quer esse desenvolvimento, mas Deus, desde o princípio, permitiu que o inimigo nos tentasse. E por causa disso, nossos antepassados, né, Adão e Eva, aquele que da onde vai originar toda a descendência, toda a humanidade, eles caíram por conta desse inimigo, dessa oposição, desse acusador, né? Então esta é uma realidade. O inimigo ainda anda ao redor, querendo nos devorar, querendo nos fazer cair. Será que nós estamos despertos para essa realidade, ou a gente acha, com a oração do Pai Nosso também é uma oração que vai trazer essa realidade assim, vai trazer, livra-nos de todo, como fala? Livrai-nos de todo mal. E esse mal não é sobre, de alguma maneira, só ser livre, sem nenhuma tentação, mas é uma oração que também está trazendo essa questão de Deus nos fortalece, nos dê graça, nos dê estratégia para resistir às armadilhas do inimigo. Então a oração do Pai Nosso não é sobre escapar, sobre escapismo, porque o próprio Jesus vai trazer essa outra palavra que vai dizer assim: eu não oro para que eles sejam retirados do mundo, mas para que eles sejam livres do mal. E ser livres do mal é aquele que não cai em pecado deliberado diante de Deus. É aquele que teme a Deus e resiste à tentação, como Jesus fez no deserto. A gente está tratando isso no começo, né? Nós, como igreja, muitas vezes nós temos uma mente escapista, né? Muitas vezes nós temos uma infantilidade que nós não queremos deixar. O Senhor está nos chamando para a maturidade, para guerrear, mas nós estamos muitas vezes orando para que para que nós não tenhamos que lutar essas guerras, para que nós não precisemos, nós queremos algo que Deus não nos prometeu, ficarmos confortáveis. Nós queremos, é claro que Deus, Ele deseja que nós vivamos em paz, vivamos em harmonia, mas existe uma realidade que é o próprio Deus que está revelando, e nós observamos em alguns textos aqui, que nós não podemos ignorar. É uma realidade de guerra, uma realidade de onde nós precisamos nos levantar para lutar, né? Por isso, senão não faria sentido a palavra vigilância, quando o próprio Jesus ele vai trazer essa questão de sermos sóbrios e vigilantes. À medida que o tempo ele vai se acelerando, o tempo, as coisas vão se cumprindo, nós estamos mesmo nesses últimos dias prevendo que esse dragão ele já está formado. Você crê nisso? Eu não sei se você crê nisso, mas creio eu que esse dragão ele já está nos seus últimos retoques, né? Está nos seus últimos desenvolvimentos, então ele já está pronto, né? Esse dragão ele não é só o inimigo que está nos tentando, mas ele é mesmo o que esse inimigo construiu, qual é o império desse inimigo. Ele está atrelado em todos os sistemas do mundo. Se você observar hoje a sociedade, como ela é arquitetada, como ela é montada, os governos, a política, as culturas, a linguagem, tudo está, de certa forma, corrompida, né? E nós não podemos simplesmente ignorar isso no sentido de receber isso como se essas coisas não tivessem contaminadas, as mídias, a internet, a maneira que lidamos com o dinheiro, a maneira como as pessoas estão se relacionando umas com as outras.
Então você não percebe. Tem um texto que fala sobre no tempo que Jesus ele veio e os escribas e fariseus vieram até Jesus e pediram um sinal. Jesus fala que o único sinal que seria dado a ele seria o sinal de Jonas, né? E ele tá trabalhando ali naquele contexto, ele fala assim, vocês sabem discernir, ele denuncia aqueles religiosos, ele fala assim, vocês sabem discernir os aspectos naturais do tempo quando vai chover, mas vocês não sabem discernir os aspectos, os sinais dos tempos, né? E esse é o convite de Deus para os nossos dias. Se nós estamos percebendo, se nós estamos acordados para a realidade espiritual, para a batalha espiritual que está acontecendo aqui e agora. Nós não podemos simplesmente abaixar a guarda e vivermos neste mundo como se esse mundo estivesse nulo dessas influências, como se nada fosse acontecer daqui a pouco, porque as profecias nos indicam, nos demonstram que haverá tempos de dificuldade, que nós precisaremos buscar o Senhor a cada vez mais, e as Escrituras vão dizendo também que muitos daqueles que estavam de pé vão se prostrar, vão cair, vão entrar de forma deliberada, amando esse mundo, abandonando o seu Deus, de modo que muitos que eram fiéis, vão se tornar infiéis. É verdade? Muitos daqueles que você viam de pé vão estar prostrados. Então, a palavra das virgens na Bíblia fala de 5 virgens imprudentes, 5 virgens imprudentes. E essas 5 virgens imprudentes eram tidas como noiva, né? Eram tidas como aquelas mesmo que estavam esperando um noivo para se casarem também. Então, é uma igreja que ela não é nem quente nem fria, mas ela é morna e ela procrastina a sua responsabilidade diante do Senhor, que ali fala mesmo sobre óleo, né? Que ela, quando o noivo vem às portas e ela não tinha um óleo, ela pede emprestado e as outras virgens não podem emprestar esse óleo e elas correm para trabalhar, para conseguir óleo, mas já não há mais tempo. Isso fala da nossa dinâmica hoje. Se nós estamos exercitados no Senhor, se nós estamos avançando diante do Senhor, se nós estamos nos desenvolvendo nessa salvação, garantindo cada vez mais essa redenção que está vindo, né? Se de fato somos salvos, então essa salvação ela vai sendo validada pelas provações, né? Nós vamos nos tornando fiéis, e esse é o fruto do Senhor, porque a Bíblia diz que em Isaías que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E esse fruto somos nós, são os fiéis, são aqueles que perseveraram até o fim e irão receber a coroa da vida. Efésios 6, 16 a dizer, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Você é um guerreiro, você é uma guerreira? Você se entende como aquele ou aquela que está guerreando pelo reino, né? Pelo avanço do reino neste mundo? Você está de acordo com as profecias? Você está entendendo as profecias e se ajustando à palavra? Você está também invocando ou confessando a palavra de Deus e neutralizando ou devolvendo as armadilhas do inimigo com a palavra de Deus? Você está se contaminando nesses dias, ou você está se perdendo, ou você está se enfraquecendo por causa das palavras do inimigo plantadas no meio da cultura e nessa geração. A Bíblia diz, não ameis o mundo
e nem aquilo que há no mundo, porque o amor do Pai não provém do mundo. Amém? Vamos orar por isso, vamos orar para que o Senhor possa nos estabelecer nesses dias com uma confissão renovada, que nós possamos todos os dias nos renovar nessa confissão, não deixarmos de orar. Nós vamos mesmo anular essas acusações e flechas malignas do dragão. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem mesmo uma palavra para nós todos os dias, que vai desembaraçar aquilo que o inimigo tem embaraçado, tem nos confundido, tem colocado barreiras na nossa frente, mas nós mesmos vamos confessar a palavra do Senhor e vamos invocar o Senhor, e tudo isso vai ser mesmo esclarecido e clarificado, e o teu Espírito vai se acender no nosso coração, nos impulsionando, nos fortalecendo. Obrigado por aqueles que estão ouvindo até aqui, estão se celebrando até aqui, desfrutando até aqui conosco, que nesse sábado e nessa semana, nesse mês, nós podemos avançar diante do Senhor para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Até mais. Até a próxima. Tamo junto sempre. Aleluia, Senhor Jesus, nós invocamos o seu nome, nós invocamos a tua presença. Senhor Jesus, abençoa esse sábado, esse Shabat, que esse sábado possa ser realmente um sábado do celebrar, Senhor Deus, que possa ser realmente um Shabat, Senhor Deus, porque nesse sábado nós nos alegramos pela colheita que tivemos durante a semana, e com isso celebramos no sábado, Senhor Deus, verdadeiras ofertas, Senhor Deus, que venha dos mais altos céus, que haja realmente a unidade de pensamento, Senhor Deus. Bendito e bem-aventurados são aqueles que são perseguidos pelas obras do Senhor, por executarem as obras do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, Senhor Deus, porque quem executa a obra do Senhor está em plena sabedoria daquilo que vem dos mais altos céus, Senhor Deus. Por isso, obrigado, Senhor Deus, obrigado por tudo aquilo que vem de Ti, tudo aquilo que vem dos mais altos céus. E sim, bem-aventurados são aqueles que estão perseguidos pelas obras do Senhor, por executarem as obras do Senhor. E que nós, que executamos essas obras do Senhor, possamos ter verdadeiras edificações bem ajustadas, bem aprumadas, Senhor Deus, do teto ao piso, Senhor Deus, teto ao piso, que os pisos, Senhor Deus, das edificações sejam verdadeiras rochas, Senhor Deus, e o teto sejam como labaredas de fogo, Senhor Deus, eliminando todas as trevas, eliminando tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor Deus. Senhor Jesus, abençoa mesmo a cada um que estiver ouvindo essa palavra, essa oração, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, que haja um verdadeiro alimento na vida de cada um, o alimento, os preceitos, Senhor Deus, verdadeiros os preceitos que vêm do Senhor, Senhor Deus. Aquilo que os jovens, que as crianças possam ter os seus preceitos, ter os seus conceitos, Senhor Deus. Aquilo que vem dos mais altos céus, Senhor Deus. Que haja realmente luz, Senhor Deus. Que possamos ter essa luz de acordo com a palavra que vem de Deus, de acordo com as obras, Senhor Deus. Que aquilo que vem dos mais altos céus, Senhor Deus. E nesse sábado possamos celebrar, Senhor Deus, celebrar tudo aquilo, toda a colheita, Senhor Deus, celebrar toda a colheita que obtivemos dentro da obra que executamos, da obra do Senhor nosso Deus. Senhor Deus, nós agradecemos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, Senhor Deus, nós te exaltamos, Senhor Deus. Excelsis Dios, Senhor Deus. O Senhor Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor Deus. Aleluia por tudo aquilo que Tu é em nossa vida, Senhor Deus. Bendito seja o Teu nome, bom e agradável é estar na presença dos irmãos. Bom e agradável, Senhor Deus, é estar na presença dos irmãos, daquilo que vem dos mais altos céus, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, abençoa a vida de cada um que estiver ouvindo essa oração, no momento em que estiverem ouvindo essa oração, Senhor Deus. Que todos os jovens, todas as crianças, digo repetidamente,
que eles possam seguir os preceitos, Senhor Deus, que eles possam ter discernimento dos seus preceitos, Senhor Deus, discernimento da tua palavra, discernimento dos teus conceitos, Senhor Deus, discernimento daquilo que a voz de Deus quer dizer para nós, porque a voz de Deus é inconfundível, Senhor Deus, inconfundível e imprescindível em nossas vidas, Senhor Deus. É impossível que nós não ouçamos a voz de Deus, ó Senhor Jesus, e por isso bem-aventurados são aqueles que são perseguidos pelas obras, para aqueles que executam as obras, Senhor Deus. E aleluia, Senhor Deus. Que haja um verdadeiro celebrar nesse Shabat, Senhor Deus. Que possamos, em nossas obras, nossas edificações, nossos corpos bem ajustados, com todas as juntas e medulas, as edificações bem aprumadas, bem fixadas, Senhor Deus, bem colocadas, nós possamos ter também nessas obras, possam ser bem adornadas, Senhor Deus, bem adornadas, bem escolhidas, Senhor Deus, escolhidas a dedo, Senhor Deus, de tudo que vem dos mais altos céus, Senhor Jesus, de tudo aquilo que vem de Ti, Senhor Jesus. Abençoa mesmo, Senhor Deus, abençoa a vida de cada um, Senhor Deus, que haja vida, Senhor Deus, que haja vida para cada um que estiver ouvindo essa oração, no momento que estiverem ouvindo essa oração, Senhor Deus, que sejamos unânimes, Senhor Deus, unânimes em pensamento, unânimes em corpo e alma, Senhor Deus, porque quando somos corpo, Senhor Deus, o corpo é aquilo que vem do mais alto dos céus, quando somos corpo temos unidade, e essa unidade nos faz pensarmos da mesma forma, Senhor Deus, pensarmos da mesma forma, Senhor Deus, e é isso que a igreja busca, é isso que a igreja quer que nós sejamos unânimes em pensamento, unânimes em alma e unânimes no corpo, Senhor Deus, e aleluia por tudo aquilo que Tu és, Senhor Deus, em nossas vidas, vendo luz dos Teus preceitos, luz dos Teus conceitos, Senhor Deus, nós conseguimos trilhar os nossos caminhos, Senhor Deus, trilhar de tudo aquilo que vem dos mais altos céus, Senhor Deus, trilhar os Seus caminhos, os Seus preceitos, Senhor Jesus, aleluia, Senhor Deus, que essa palavra possa sorver, que quem estiver ouvindo essa palavra possa sorver aquilo que vem de Ti, Senhor Deus, sorver aquilo que vem dos mais altos céus, Senhor Deus, e possamos viver em harmonia, Senhor Deus, em harmonia com as Tuas palavras, em harmonia com os Teus conceitos, Senhor Deus, em harmonia com os conceitos do Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus, Senhor Deus, nosso Pai, que está no mais altos céus, no terceiro céu, Senhor Jesus, e aleluia, bendito seja o Teu nome, bendizei o nome do Senhor nosso Deus, que está no mais altos céus, aleluia, Senhor Deus, bom e agradável é estar na presença dos irmãos, abençoa todos que estiverem ouvindo essa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém.
lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Yeah, eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo. Por hoje eu te amo. Eu não quero mais viver, não, longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida e foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo o coração. Arrependido, prostrado, quero voltar, Senhor, para os teus rios, voltar. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez com fogo e arde outra vez no meu coração e arde outra vez no meu coração. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender, pra ser de novo então. As